O governo retoma hoje as discussões sobre mais um corte de gastos. A equipe econômica evita falar em um novo pacote fiscal, mas admite que medidas pontuais serão adotadas para equilibrar as contas públicas. A reportagem é de Janaína Camelo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem reunião marcada com o presidente Lula nesta semana para tratar de novas medidas que a equipe econômica pretende adotar para reduzir gastos e cumprir as metas fiscais. Haddad nega se tratar de um novo pacote fiscal, mas sim de medidas pontuais. Inicialmente, o plano do Ministério da Fazenda seria entregue a Lula na semana passada, mas o compromisso precisou ser adiado com a ida do presidente ao Uruguai para o velório de Pepe Mujica. As medidas pontuais, segundo Fernando Haddad, envolvem soluções para, nas palavras dele, gargalos, tanto do ponto de vista das receitas quanto das despesas. A meta fiscal para este ano é de déficit zero, mas permite uma tolerância de 0,25% do PIB, o que representaria 31 bilhões de reais. A preocupação no cumprimento da meta fiscal recai também no rombo da fraude do INSS de bilhões de reais que o governo se comprometeu a pagar aos pensionistas e aposentados que foram lesados com os descontos indevidos. O governo ainda não sabe de onde sairá o recurso para o pagamento, mas Haddad afirma que o crédito extraordinário para o ressarcimento não está em discussão. O crédito extraordinário não conta para o cumprimento da meta de resultado primário e está fora do limite de crescimento dos gastos do arcabouço fiscal. Além disso, a reunião de Haddad com Lula e o anúncio das medidas pontuais estarão na mira do mercado financeiro, que no ano passado viu o governo federal anunciar um pacote enxuto de cortes e, ao mesmo tempo, a isenção do imposto de renda aos que recebem até R$5 mil. Vamos ouvir mais uma vez os nossos comentaristas aqui no Jornal da Manhã. Hoje conosco a Deise Cioccar e também o Cristiano Beraldo. Deise, quero te ouvir, né? O governo diz que serão medidas pontuais, mas já admite que são diversos os gargalos. Então, será que essas medidas pontuais serão suficientes para equilibrar as contas públicas? Não, Soraya. Me chama a atenção a recusa do ministro em usar o termo pacote fiscal, né? Como se o problema fosse de semântica e não de desorganização do governo. Porque o que a gente tem visto aqui, a Becht estava mostrando na reportagem anterior, né? O governo não consegue ajustar suas contas porque é um governo que gasta mais do que arrecada. E não é um governo que arrecada pouco, não. Arrecada muito. Só que não sabe organizar suas contas, né? Ou não tem prioridades, né? Como uma dona de casa normalmente tem, né? A gente tem que ali priorizar o que vai gastar, o que não vai. Como o aposentado do INSS sempre teve que priorizar ali, eu vou comprar um remédio ou eu vou gastar com gás. Mas aí tinha alguém lá do Estado desviando o dinheiro dele. O governo não consegue fazer essa simples conta que a gente faz todos os dias, né? E aí o ministro Fernando Haddad, ele recusa usar o termo pacote fiscal, mas o governo vai ter que buscar se entender aí, porque essa isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$5 mil, a Becht, reitero, mostrou na reportagem anterior que isso vai causar um déficit nas contas públicas, e não pensem que é o governo que vai tirar dos ministérios, ou vai tirar das viagens ao exterior, ou vai tirar de reforma de gabinete para compensar esse déficit. Então, o que o ministro Haddad tem que fazer agora é demonstrar um pouco mais de clareza na metodologia desse ajuste, já que ele não quer utilizar o termo pacote fiscal, mas tem que usar um pouco mais de clareza e metodologia para explicar o que vai fazer, porque até agora está só falando, olha, vai ter um ajuste aqui, não é um pacote fiscal, mas não detalha. E é por isso que o mercado não confia no Brasil, é por isso que a gente não tem mais investimentos, porque tudo aqui é muito superficial, é muito a curto prazo, não existe um detalhamento das coisas. Enquanto isso, a gente vai se embaralhando aqui dentro e o governo federal segue só com essas narrativas ou tentando mudar a semântica de coisas extremamente sérias. Cristiano Beraldo, queria te ouvir também, porque quando a gente fala em medidas pontuais, talvez na nossa cabeça venha aquela impressão de uma peneirinha com a água subindo. Você tapa um buraquinho aqui, a água continua subindo. Tapa outro ali, a água continua subindo. Você não tem uma medida que efetivamente possa sustentar toda essa água que está escapando pelos buraquinhos, Beraldo. Qual é a tua impressão disso? Olha, Nonato, o governo age como aquela família, né? O pai e a mãe têm um filho doente, o orçamento apertado, o pai fica gastando dinheiro no jogo do tigrinho e no bar.
A mãe está preocupada em comprar as coisas que ela vê na internet, nas redes sociais, porque ela precisa estar na moda. E o filho está lá doente, sem remédio, está faltando comida em casa, mas eles não estão preocupados com isso. Assim é o governo. Ele vai buscando um resultado que inexiste porque ele não agiu para fortalecer a atividade econômica. E é só assim que um país cresce. É só assim que um país consegue ter dinheiro para sustentar as suas despesas, se ele fizer a economia crescer, avançar. Só que temos hoje, na realidade, uma taxa de juros altíssima que desestimula o investimento. O empresário não vai fazer investimento tendo que pegar dinheiro neste patamar de juros que temos no Brasil. Se os empresários não fazem investimento, obviamente não vão gerar emprego. Aqueles que estão tentando pagar as suas contas estão sendo muito pressionados por uma dinâmica de um país que não funciona. Alta carga tributária, alta taxa de juros, ineficiência da mão de obra. Nada disso está sendo tratado pelo governo, então não tem como ter nada diferente do que estamos vendo agora. É esse governo absolutamente incapaz de gerir as contas públicas a favor do país. Eles estão gerindo as contas públicas a favor de um discurso político eleitoral para as eleições de 2026. Mas e o Brasil? E os brasileiros? Isso aí eles vão ver depois.